Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma live do meio, aqui de Porto Alegre, com esse frio. Aqui na sala tá quentinho, mas aí fora tá frio. Mas hoje a gente tem um assunto aqui para conversar na live do meio que vai aquecer, né? Vai aquecer os corações, vai aquecer a nossa vida, porque sim, paixão e libido tem tudo a ver com negócios. Tem tudo a ver com força criativa, tem tudo a ver com energia vital. E a gente precisa muito de tudo isso para a nossa vida, para os nossos negócios, para a nossa convivência, né? Para a nossa saúde mental, inclusive. E hoje mais um episódio aqui da nossa live do meio, né, dessa segunda temporada, em que tem acontecido todas as quartas-feiras ao vivo, ao meio-dia, aqui no Instagram. A gente tem trazido nossas confrades Business Club, que são empreendedoras, que têm uma jornada inspiradora, né, que tem toda uma caminhada até aqui, de muito conhecimento, com muitos desafios, e que eu sei que vocês se identificam, né, bastante, e por isso também a gente traz, né, eu trago, porque a vida real, né, a gente só vê o glamour, só vê as conquistas, mas esquece que tem todo, né, um percurso, até por isso ela chama live do meio, não só porque o ao vivo é ao meio-dia, mas porque eu acredito que a gente está sempre num contínuo, né? É o que nos trouxe até aqui, o que nos leva adiante, às vezes coisas diferentes, habilidades, círculos de convivência, conhecimentos diferentes que nos levam adiante. E é para saber um pouquinho sobre isso, sobre como vem sendo a trajetória das nossas convidadas aqui, que hoje a gente tem mais um episódio, né? E temos uma confrade muito especial também, que já é nossa colaboradora há muito tempo, a nossa Business Club também há muito tempo, e tenho certeza que vocês vão achar a nossa conversa de hoje bem interessante. Sejam bem-vindos, Kátia Capra, Cris, que vai estar amanhã com a gente num papo... Na manhã não, é amanhã? Amanhã, né, Cris? Num papo firme, né, que é o nosso encontro de conteúdo focado nas nossas confrades Business Club. E a Cris vai estar falando sobre dinheiro, né? Então essa semana a gente está bem com assuntos bem interessantes, né? Dinheiro, tanto que o tema da palestra da Cris, da Logistina, é você mais rica, né? Da gente poder cuidar melhor do nosso dinheiro, do dinheiro que a gente faz, do dinheiro que a gente investe, do dinheiro que a gente quer que nos traga conforto, liberdade, independência. Então, é um encontro focado nas Business Club, mas quem tiver interesse, não for business ainda, nos chama, né? Chama ali no perfil da Confraria Inbox, que a gente vai ter muito prazer em receber todas vocês. Liliane, seja bem-vinda. Dete. Ó, Átila Cardinal, que chique você aqui, meu psicólogo preferido, né? Que não me trata indiretamente, né, meu amor? Um beijo grande. Marcinha Saliba, a nossa convidada de hoje, que é a Dai, já chamo ela. A Daniele Damé, lá de Pelotas, querida, seja muito bem-vinda. E a Elis Sagrado Jardim, sejam muito bem-vindas, gurias. E Átila, é um prazer ter vocês aqui com a gente para esse momento que aqui ao vivo é ao meio-dia. Tem muita gente que tá almoçando, tem gente que tá fazendo almoço, tem gente que vai almoçar depois, mas é um momento literalmente de parada, né? Em que muitas de nós, a maioria, deve, né, parar, seja para se alimentar, seja para recarregar as energias. E eu fico muito feliz que a gente comece essa segunda etapa, né, do nosso dia aqui juntas e conhecendo um pouco mais da empreendedora que é convidada, né, dessa ocasião, sabendo um pouco mais da sua vida, da sua trajetória, e também tem uma parte que é de conteúdo. Então eu sempre digo aqui para quem vem pela primeira vez para uma live do meio, nosso encontro aqui tem 3 momentos. Tem um momento que é justamente conhecer um pouco mais da trajetória da nossa convidada, então a gente pede para ela começar lá literalmente do começo profissional, ou até da infância, muitas vezes, se tiveram, né, influências na sua vida profissional. Então a gente vem caminhando até chegar no conteúdo especificamente, que é normalmente onde mora a expertise, né, e a atividade principal e atual da convidada. Então a entrega de conteúdo ela acontece daqui a pouco, né?
E depois de uma entrega de conteúdo que é de mais ou menos 15 minutos, a gente olha para o futuro. Então, essa caminhada, ela tem um olhar para o futuro. A gente tem algumas perguntas que eu sei que vocês gostam, né? Tem gente que diz que fica até o final ansiosa para ver o que, que é. A nossa convidada responde, então fica o convite para vocês também aqui. E a gente passa aí 1 hora, então não é uma live de conteúdo, né? Com começo, meio e fim, de entregas. A gente, inclusive, vai ter esse tema que a Dai tá trazendo hoje aqui, como o recheiozinho ali. A gente vai ter outros momentos para a gente se aprofundar nele. A gente tá pensando, a gente não vai ter o martelo ainda nas datas, mas vamos ter datas aí de encontro presencial, porque é um tema muito importante e que às vezes a gente não traz com a abertura, com a profundidade e com a falta, muitas vezes, de preconceito que precisa ter, né? Pra gente conversar sobre paixão, libido e como isso interfere na nossa vida profissional, nos nossos negócios, na energia que a gente coloca nos nossos projetos. Deixa eu achar aqui a Dai para convidar ela a vir aqui compartilhar com a gente. Beijos, beijos. Joana, seja bem-vinda também, querida. Deixa eu chamar a Dai aqui. Convite? Vamos ver a Daiane entrando aqui. Oi, meu amor. Oiê, tudo Tudo bem? bem? Como é que tu está? Tudo Eu, jóia? eu tô ótima, e você? Que bom, tudo bem também. Feliz com o nosso encontro aqui. Tivemos presencialmente recentemente, tava com saudade, né? E agora, então, nós almoçamos presencialmente, então hoje a gente está aqui nesse horário do meio-dia. Não, eu não almocei, a gente almoçou, Dai? Eu não almocei ainda, eu vou almoçar depois também. Depois. Mas nesse momento de metade do dia aqui, para a gente conversar sobre um assunto que é, inclusive, um dos pilares da confraria, né? Lá, quando a gente começou a confraria, quase 16 anos atrás, a questão da sedução, uma sedução de uma maneira bastante ampla, né? Quando a gente fala sobre feminilidade, sobre sexualidade, sobre paixão, ela estava bem mais presente, a gente fazia bem mais encontros com esse tema, com essa temática, e a gente está com saudade, né, de conversar mais a respeito disso, que, como a gente sabe, sabe melhor que eu, para muitas ainda é um tabu. A gente ainda não consegue muitas vezes fazer um link, né, com a questão, às vezes, do capital erótico, que tu já trouxe pra gente aqui em outros encontros, ou até dessa questão da paixão, do libido, e às vezes a gente pensa que é só sexo, né, e não é. E como isso interfere na nossa vida profissional. Então, por isso que é um tema, sim, que se pode falar para maiores e menores de 18 anos, inclusive o horário do meio-dia, que precisa estar mais presente na nossa vida. A Daiana, para quem não conhece, ela é nossa confrade, né? Já há muitos anos a gente tem o privilégio de tê-la conosco e acompanhar as mudanças, a evolução da Dai e a experiência dela como empreendedora, né? Ela vai trazer um pouquinho para a gente, um pouco da trajetória, então desde lojista de shopping, né, com uma veia voltada para vendas e para já ir desenvolvendo muito a empatia, a escuta, o acolhimento, né? Ela vai contar um pouquinho para a gente, mas a Dai, ela é terapeuta energética, ela é mentora sexual para mulheres e uma pessoa que trabalha esse assunto de maneira muito delicada e muito profunda. Eu gosto muito da abordagem, né, e elegância, né, inclusive, que a Dai traz esses assuntos de maneira muito acolhedora, literalmente, porque eu já fui, né, cliente, paciente, né, já foi muito importante para mim, em alguns momentos, escutá-la, receber orientação, né, da Daiana. Então, eu posso dizer de carteirinha que ela tem isso, né, tem esse acolhimento, esse não julgamento e a profundidade que precisa ter, porque ela estuda bastante, né, o tema. Dá, então, muito obrigada por estar aqui com a gente, seja muito bem-vinda. E Obrigada, eu queria obrigada eu. que tu te apresentasse, trazendo lá de trás o que tu achar que, né, é importante compartilhar da Daiana lá de trás, como eu comentei, pode ser desde a infância, adolescência ou algo mais da tua vida adulta, mas que venha te apresentando e te construindo, né, essa trajetória até chegar hoje a Daiane Slaski, que está aqui com a gente. Ai, que honra. Tô amando estar aqui. E eu fui te escutando ali, né? E aí já vieram vários flashes, assim, de memória e que faz todo sentido hoje, dessa mulher que eu me tornei, né?
da transição de carreira que eu fiz, e tá tudo conectado, e foi trabalhando as minhas energias, organizando esse autoconhecimento, entendendo o que, que era a minha paixão, entendendo o que era esse tesão de viver, o que, que me movia, e, e que era lá desde a infância mesmo, que hoje faz todo sentido, assim, a forma como eu guio a minha vida, sabe? E como tá em encontro ao meu propósito, assim. Muito, muito bacana. Deixa eu só te falar, eu não tô conseguindo te ver. É assim, geralmente, ou não? Ou Não, será tu que eu sabe entro que de... na semana passada eu não conseguia, tava a Cris Barreto aqui com a gente, e eu não conseguia ver ela. Eu não Tá, sei o que acontece quando a gente não. Eu tá. te vejo bem, linda, maquiada, maravilhosa, de blusa clara com os pelinhos. Tu não me enxerga nada? Não te enxergo. Ah. Será que eu entro de novo ou a gente consegue assim? Tu que sabe? Ah, por mim, vamos assim. Eu tô Tá, aqui, tô te enxergando, mas daqui a tá, pouco o que aconteceu com a Cris foi no momento ali específico, ela apareceu, depois ela sumiu de novo. Eu não tá. sei o que que faz. Hoje eu tô te vendo, mas tu não. Tá ao contrário do que tava pra semana passada. Mas se tu não te importa, seguimos assim. Porque Não, na não, semana tá passada tudo a gente certo. fez isso. A gente entrou, saiu e não mudou. E não mudou. Tá. A gente tem que É, pesquisar, pode ser. então faz parte. Faz Mas parte. assim, falando, né, eu me resgatei, eu fui lembrando esses flashes de infância, que lá na minha infância eu amava reunir as minhas primas, irmã e, e dar aulas, né, ensinar, assim, elas. E aí, muitos momentos na minha adolescência, ali, quando eu fui buscando o que, que eu faria na faculdade, isso ficou muito distante, assim, eu nem me imaginava dando aulas, né? E era algo muito presente na minha infância. Eu reunia muito, assim, eu queria organizar, ensinar elas, e enfim. E isso passou. Aí eu fui entendendo depois, por tantos cursos de autoconhecimento, né? Cursos também de especialização, porque cada vez que a gente passa por um curso, um retiro, a gente trabalha muito as nossas curas, as nossas sombras, os nossos potenciais, né? E aí eu fui me identificando de novo. Eu falei, opa, essa eu era daí já uma Daiana muito mais empreendedora, assim, empreendedora eu continuo sendo, né? Graças a Deus. Mas eu era muito mais a empresária com as lojas, né? Então eu tinha um outro viés na carreira, assim. Eu tinha comércio, funcionários, e aí a cada curso que eu fazia de autoconhecimento, de especialização, buscando entender as minhas clientes, entender as dores das minhas clientes para trazer o melhor produto, para também ter a melhor equipe, a equipe mais orientada nos atendimentos, porque eu já vendia, né, produtos que já estavam muito ligados ao que eu faço hoje. Eu trabalhava com moda íntima e todos os acessórios sensuais de uma sex shop, só que de uma forma muito discreta, elegante, dentro de um shopping, né? Depois de outros shoppings também. E aí eu comecei a resgatar essa Diana lá da infância, de querer não só vender um produto para as minhas clientes, né? Não só chegar lá no finalzinho, né, do trabalho com elas, que é quando realmente tu fortaleceu a tua autoestima, tu fortaleceu a tua autoconfiança, tu consegue usar a lingerie que tu sempre sonhou, tu consegue usar um acessório sensual com confiança, com sabedoria, com sensualidade, com sedução. E aí eu fui. Daí tem tudo dessa criança que ensinava outras meninas, né? As primas, e lá na época eu ensinava a desenhar, né? Nem lembro, a gente brincava. E aí hoje eu, como terapeuta sexual, mentora sexual e terapeuta energética, hoje eu consigo, né, passar para essas outras mulheres esse meu conhecimento, o quanto
trabalhando as emoções, movimentando o corpo físico, se conectando com a espiritualidade e trabalhando também as nossas crenças limitantes, as nossas fortalezas, o que é nossas potências, a gente consegue hoje ter muito mais paixão pela vida, muito mais prazer de viver. E aí é muito interessante, né? O quanto a vida vai nos conduzindo e, e a gente vai. Eu acredito que eu fui evoluindo, tá? Para melhor, graças a Deus. E também fui administrando essa carreira que não deixou de estar sempre conectada com com esse prazer de viver, com essa alegria de viver, que vem muito no que a gente vai falar hoje sobre paixão e libido, né? Uhum. Então, assim, Desculpe. não, claro. Então, a minha história, assim, né, desde de criança ter essas habilidades, mas eu não fui muito, por muito tempo na minha vida, né, foram praticamente 15 anos que eu era empresária comercial, né? Eu tinha lojas, funcionários, então todo esse viés, o meu empreendedorismo era com lojas. E aí, nos últimos 5 anos, eu comecei a fazer uma transição de carreira para empreender, então, como uma mentora e terapeuta, né? Num outro viés, agora com o meu consultório, também com o, com todas as suas responsabilidades de uma empreendedora, né? Marketing, finanças, gestão do tempo, e aí vai, né? Mas assim, que riqueza! Eu fico muito feliz em resgatar isso e compartilhar hoje aqui. Estou muito feliz. Ó, a Elis comentando, né? Tu aborda esse assunto com muita leveza e sensibilidade. Corroboro, Elis, o que tu disseste. Daí, mas Uhum. conta um pouquinho mais, porque, tipo assim, tu falaste, né, da tua característica até na infância e o que tu gostava, né? Que era estar com outras amigas, primas, enfim, Uhum. ensinar e tal. E aí, depois, nas tuas primeiras decisões profissionais, qual foi a graduação que tu escolheu? E por que que nasceu a ideia de tu ter loja, né? Tu já vendia de maneira mais informal e quis formalizar? Conta um pouquinho como é que foi essa primeira parte da tua caminhada. Então, meus pais, eles tinham já comércio de joias na época. E eu já trabalhava com eles porque desde nova eu gostava de ter o meu dinheiro, né? Não só a mesada, né? Eu queria ter a liberdade de poder decidir o que fazer com o meu dinheiro. E aí, com 13 anos, eu já comecei a trabalhar com os meus pais, mesmo sem precisar, era uma escolha minha mesmo. Eu queria ir para lá para fazer pacote de presente. E então eu tive esse contato muito cedo com o balcão de vendas, tá? Mas meu primeiro vestibular e eu prestei para fisioterapia, porque eu tinha esse viés de ajudar as pessoas, né? Eu queria muito ajudar as mulheres, as pessoas. E aí eu fui fazer fisioterapia. E na fisioterapia eu ainda trabalhava como gerente de loja do meu irmão na época. E aí, na fisioterapia, eu estudava bastante, tudo, fazia todas as cadeiras, mas eu adorava muito o comércio e eu ganhava bastante, assim, ganhava dinheiro na época, né? Ganhar. E aí, por opção, eu resolvi, ok. Então, eu tranquei a faculdade de fisioterapia e resolvi abrir a minha loja. Até então, eu abriria uma loja de produtos parecidos com a da minha família. Mas o universo estava preparando outra coisa para mim que aí no shopping que eu resolvi comprar um ponto, né, uma loja, não poderia mais abrir naquele segmento que era joias e Sim, é. bijuterias. O universo, né, Iva? Totalmente assim. E aí eu assim, não, mas eu já decidi que eu vou ser empresária, que eu já até tinha aberto uma empresa. E aí eu perguntei para o pessoal do shopping, o que que eu posso abrir? Porque eu vou abrir a minha loja. Já era, né? E aí ela assim, você pode abrir de moda íntima, você pode abrir. Daí ela me deu mais duas opções. E aí eu falei, não.
eu vou abrir de moda íntima, eu adoro falar sobre sensualidade, sobre o feminino, eu muito vaidosa sempre. Na escola eu já tinha vendido cosméticos, Natura, quando eu tinha 16 anos também. E aí eu assim, beleza. Aí fui atrás de todos os fornecedores e abri a loja e ela durou 20 anos, né? E então Daí, foi posso fazer isso, eu saí da físio para ir para o comércio. aqui, gurias, vamos fazer um spoiler. Um spoiler, não. Como é que é? Uma reflexão, né? Porque o meu lado consultora coça aqui, né? É, a gente olhando para trás, e aí fica muito mais fácil, né? Tô olhando o retrovisor e, nossa, que legal que isso foi, né? O destino e que a Dai teve 20 anos, né, de sucesso, dentro de um segmento. Só que vamos levantar aqui e ressaltar que também era um segmento que tu gostava, que tu te identificava e que tu buscou, né, informações para fazer uma coisa que tu gostasse e que o mercado também pedia, né? Porque Uhum, quando a gente pensa, pessoal, e eu na minha vida, né, de consultora, muitas pessoas empreendem é, olhando ou para o umbigo, tipo assim, o que eu gosto, né, de fazer, ou porque eu tenho um espaço aqui, né, disponível perto da minha casa, ou uma loja que é da família, e aí eu vou abrir qualquer coisa ali. Então, essa sugestão, né, do pessoal do shopping, tu pode ir para esse ou para aquele segmento, a gente tem que ter muito cuidado, né, com relação a isso, uhum, porque não uhum, necessariamente é o que naquele lugar poderia dar certo, ou é o que tu tem experiência, ou é o que o mercado está demandando, enfim. Então, a gente olhando, né, para trás e vendo, foi mais sorte que juízo, né? E tocou em algo que a Dai já gostava, né? E que tinha mercado ali. Mas tenham sempre, né, o cuidado, minimiza-se os riscos de um negócio não dar certo, quando além da oportunidade que aparece, a gente também precisa avaliar outros fatores, né? Então, aqui a uhum. Dai teve mais sorte que juízo, e o universo realmente ajudou, né? Levando ela para um outro caminho, mas tenham sempre muita responsabilidade ao avaliar muitas variáveis que são necessárias, não só a oportunidade num shopping, por exemplo, e a sugestão, né, do pessoal em que nicho deveria ou poderia ter a loja ali, né? A Uhum. Dai juntou o gostar com estar aberta a avaliar outras opções e graças a Deus deu certo, mas aos desavisados, tenha muito cuidado, né, ao levar em consideração só uma informação, né, Uhum, de mercado. uhum. E também foi isso. O shopping ele tinha esse estudo, né? Ele me passou isso. Ele falou: olha, nesta área do shopping aqui seria importante esses segmentos que a gente tem todo esse cuidado e também o que tu teria afinidade, né? E aí eu acredito nisso, assim, naquela época eu era apaixonada por lingerie, eu era apaixonada por despertar isso, né, de trabalhar com o feminino. Então isso me ajudou bastante a ter intimidade com o produto, a ter facilidade nas vendas, assim. Claro, todo um início de negócio, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, Brasil, não é fácil, é muito desafiador. Eu tinha 20 anos, sabe? Então, assim, foi muita sorte mesmo, mas foi muito trabalho árduo, assim, eram 12 horas, era assim, eu mergulhei 4 anos, eu lembro que a minha vida, 4 anos, ela foi de muito trabalho, de muita dedicação, de muito estudo, de muita viagem para conhecer fornecedores, de investir nas feiras de lingerie para entender o produto, como eu poderia melhorar. Então, essa dedicação, ela foi fundamental para o negócio seguir, porque eu lembro que na época, Iva, 13 lojas de lingerie abriram no mesmo shopping. 13. 13. Era shopping total, né? Então, eram 13 lojas. E dentro de 5 anos, só 5 permaneceram. Eu fui uma delas.
Que bom. Então, tu pensa assim, realmente é importantíssimo a gente ter um estudo antes de abrir. Porque eu tive que me dedicar muito e eu tinha também, né, um know-how da minha família, que eu trabalhei desde os 13 anos atrás no balcão, que eu tinha esse. Porque eu era Tinha uma 20 anos, experiência já, né, no varejo, no comércio. muito Uhum. nova, né? 20 anos, abria a sua loja sozinha, né? Então, E entra também dois pontos que tu trouxe, Dai, que é justamente essa questão de dedicar-se para conhecer fornecedores, de ir para feira, de saber o né, nesse segmento, que o segmento em si, né, a venda das lingeries, enfim, da moda íntima, para ti era algo novo, apesar da tua experiência mesmo nova, né, no varejo. Então, estar sempre buscando atualização, qualificando os fornecedores, escolhendo, né, e tal. E o outro ponto que é as vendas, né? Tu sempre foi uma pessoa, sempre, tipo assim, tu desenvolveu, né? Essa questão de habilidades importantes, né, para venda, como essa questão do expressar-se, do ouvir, a empatia, enfim. Então, talvez esses dois pontos também tenham te ajudado a ser uma das lojas, né, entre tantas, que não deram certo, a tua deu, né, também por esse cuidado e essa atualização tua, né? nossa, foi fundamental. Eu lembro que na época fiz muitos cursos de vendas, de gerência, porque é sobre isso também, sobre a gente estar se atualizando a todo momento, né? E fidelizar clientes. Então, a gente tem que ter esse cuidado de estar sempre atualizada, de estar em contato com o cliente quando possível, ou de ter uma equipe muito engajada. Uma equipe que vista a camiseta. E eu lembro que eu tive pessoas muito especiais do meu lado, assim, que vestiam a camiseta. Eu cheguei a ter 4 lojas, né? Então, assim, começou a crescer, e eu, meu Deus, né? Tinha uma época que eu pensava até em ter uma indústria, de tanto que eu era apaixonada pelo que eu fazia, assim. Era muita paixão. Eu acordar, assim, para mim era um prazer estar com uma tacinha de vinho e os catálogos para escolher a nova coleção. Aquilo, para mim, era um sonho, assim, sabe? Então, eu lembro muito desse amor, assim, pela, pelo que eu fazia, sabe? Enquanto aquilo fazia todo sentido para mim e até eu começar a me apaixonar aí pelo fato de, opa, eu quero ir mais fundo nessa dor dessa minha cliente, né? Porque o que me fez e fazer essa transição de carreira para mentora e terapeuta, né? Foi talvez Foi muito escutar os tuas clientes e as dores muito, delas, não? muito, assim, era assim todos os dias, né? Porque eu ia todos os dias e eu ficava na loja, não ficava no escritório. Eu sempre gostei de ficar na loja. E aí eu escutava ali sobre autoestima, sobre faltas de habilidades de sedução, sobre autoconfiança, né? De não ter autoconfiança, de não ter autoconhecimento, de não ter coragem de se tocar. E aí eu ficava, gente, eu preciso ajudar essas pessoas de uma forma, porque assim, eu vendia o melhor produto. E aí elas chegavam lá, não tive coragem de usar. Quando eu me vesti com aquela lingerie, eu me achei uma ridícula. E nananã. E eu assim, meu Deus! Daí eu fui atrás disto e aí tô aqui como terapeuta hoje. Eu acho que essa fez muito sentido, né? Daí o fato de tu estar em contato, as tuas clientes serem, tuas potenciais clientes, um serviço, né? Elas acabavam sendo nos produtos, né, que tu vendia nas lojas, mas a tua sensibilidade de escutar, que talvez faltasse, né, algo a mais, que era justamente isso que tu comentou, a autoestima, a confiança, as habilidades, né, para sedução, se ela assim quisesse utilizar, né, e tal. E entre o produto, né, e a efetivo uso, faltava ali. Então, a tua sensibilidade te sinalizou que sim, né, tu poderia também atuar, né, nesse sentido.
E quando foi que tu decidiu, daí, nessa época tu já começou a te preparar, estudar, fazer cursos e tal, para a atuação como terapeuta, e quando é que tu decidiu encerrar com as lojas e te dedicar 100% ao serviço em si? Uhum. Em 2017, eu me inscrevi numa formação de coaching de intimidade e de sexualidade, com a intenção de melhorar a técnica de venda, né? As técnicas de venda para a minha equipe. Né? Na época eu estava com 2 lojas já tinha fechado 2 que não estavam dando certo, eram na praia. E aí entrei nessa formação de coaching para melhorar o meu grupo, né? Para ensinar melhor capacidade de vendas, técnicas de vendas para o meu grupo, para o meu time. Mas aí o que aconteceu? Quando eu fui fazer a formação, na formação eu olhei muito para mim. Eu olhei quem é a Dayana? O que de fato move a Dayana? Quais são os sonhos? Quais são os potenciais da Dayana que de repente ela não está olhando, né? E, por que ela está tanto nesse viés de empresária, mas tem alguma coisa lá dentro que ainda ela sente um vazio? Porque eu comecei a sentir um vazio, sabe? Para mim, eu tinha a impressão de que eu poderia fazer algo mais que não era só vendas, sabe? Aí, essa formação foram 6 dias, era uma imersão, 6 dias para fazer a formação. E aí eu me deparei assim, quem é a Dayana? E aí foi uma das primeiras vezes que eu questionei se realmente eu queria continuar sendo empresária e tendo toda aquela equipe de vendas, finanças, gestão, né? Porque aí eu fui também fazer, numa época, eu fiz quase concluí a faculdade de administração e marketing. Também acabei não concluindo, porque vida de empresária, nem sempre tu pode sair da loja para estudar, né? E aí eu assim, bom, beleza, vamos olhar mais para quem é a Dayana. Aí eu saí dessa formação em 2017 e fui fazer mais algumas formações. Aí fui fazer programação neurolinguística, fui fazer a formação do Tantra para entender sobre movimento, sobre autoconhecimento corporal, espiritualidade. E aí, Iva, a cada formação que eu fui fazendo, eu fui me aproximando cada vez mais do serviço, de querer atender essas pessoas num consultório, num ambiente seguro, acolhedor, com preparo, né? Com carinho, tendo tempo sem ser interrompida ali no meio de uma loja, porque era assim, né? No meio da loja, as clientes quase choravam, assim, porque meu casamento, porque eu não tenho libido, eu não tenho autoestima. E aí eu pensei assim, gente, eu preciso de um espaço, porque eu tenho dom, eu tenho. E por isso daí vem muito essa conexão também com Deus, sabe? Para mim é muito fácil uma pessoa que eu nunca vi na vida sentar do meu lado. Em 2 minutos ela me conta a vida e me conta, inclusive, os piores desafios que ela está enfrentando relacionados à intimidade, relacionamento e sexualidade. Numa naturalidade que, assim, eu me espantava, porque é algo muito orgânico, é algo muito natural. Eu escuto diverso das minhas mentoradas. Daí eu nunca contei isso para ninguém. Ninguém. Eu nunca tive coragem. E aqui em 15 minutos eu Tá simplesmente vendo? só falei. E aí eu assim, gente, é um dom, né?
tem o dedinho aí, o apoio de Deus, Que vai sabe? muito além da técnica, né? Porque talvez a pessoa nem fosse tua cliente, nem era, né, a situação, né, de atendimento, mas que começa e a pessoa se sente segura, né? Eu tenho a abertura para conversar contigo muitas vezes sobre assuntos que são secretos, né? Ou que são mais delicados, né? Então, sim, eu acho que além da técnica, do conhecimento, enfim, para poder fazer um acompanhamento, uma orientação correta, tem muito disso, né? Da abertura, da confiança que se sente, do dom, né? Uhum, De, de receber esse tipo de informação, né? Então, acho que é uma coisa bem importante. E quando a uhum, gente fala, talvez, muito disso, dessa tua mudança, né, de essa transição que tu identificou e sentiu, né, que era um chamado, que foi procurar para atender melhor essas clientes, é que eu já queria que a gente entrasse, né, no tema uhum, da nossa live, né? Que é a questão uhum, justamente da paixão e do libido. Porque quando a gente fala em paixão, parece que é aquela coisa do amor com o cônjuge, né? Seja com um companheiro, uma companheira, enfim, mas que não uhum. necessariamente é isso, né? Eu queria que tu já entrasse um pouquinho. Como é que tu estava nesse momento de transição e, tipo, como é que tu identificou que a paixão estava diminuindo por uma coisa e indo mais para outra? E também como isso influencia, né, na nossa vida profissional, como empreendedoras, como profissionais liberais, enfim. Uhum. Olha, eu senti, eu separei até umas palavras aqui sobre o que é paixão, né? E paixão, separei algumas palavras assim, é energia em movimento, né? É aquele calor que sobe no peito, aquela faísca, o corpo, a alma, os desejos, ele entram todo no mesmo pulso, assim. Tu começa a enxergar, né? Eu estava apaixonada por esse assunto de ser uma terapeuta sexual, então eu via esse assunto, eu via várias profissionais, eu ia em cursos, eu ia em palestras, na televisão, no YouTube, eu comecei a viver, eu tinha brilho no olhar só de Então, pensar, né? o nome é tesão mesmo, né? Não Aham, necessariamente aham. nessa vibe sexual, que muitas vezes a gente, que nem a paixão, a gente pensa, mas de estar apaixonada pelo que faz. Talvez no momento da loja foi aquele que tu colocaste, eu sentava, pegava uma taça de vinho e eu tinha o prazer, talvez nem visse o tempo passar de ficar ali escolhendo as novas coleções, né? Então, Uhum. essa paixão de não ver o tempo passar e estar super Uhum. focada, né? Interessada em algo. E a paixão, aqui que eu anotei, né? Ela não pede permissão. Isso aconteceu agora com a Kundalini também, né? Que é algo recente na minha vida, nem tão recente, mas um pouco recente, que eu percebi imediatamente, assim, quando eu fui numa vivência que eu recebi a ativação da Kundalini, eu me apaixonei e eu falei, gente, tem tudo a ver com o meu trabalho, tem tudo a ver com o meu propósito, que é ajudar as pessoas a ter mais alegria de viver, encontrar sua energia vital, encontrar o seu propósito com mais prazer, com mais paixão. E aí eu falei, ok, vou fazer a formação da Kundalini. E assim, não pediu permissão, não estava organizada. Então a paixão é sobre isso. A paixão ela vem sem permissão. Ela chega Entendeu? invadindo, Agitadora. ela sacode as tuas certezas, mas a paixão também, ela desperta os teus sentidos. Ela faz com que tu mergulhe no teu autoconhecimento. E quando tu tem um autoconhecimento, eu acho que aí tá o pulo do gato. Quando a gente está num momento de autoconhecimento, a gente consegue identificar se essa paixão ela vai iluminar a tua vida ou ela vai te levar para as sombras, É sabe? importante. Porque tem paixão que leva a gente lá para as sombras, que a gente se apaixona por uma pessoa, ou a gente pode se apaixonar por um projeto, mas que ela tá mais falando das tuas sombras do que da tua luz. E aí que É, entra o essa, autoconhecimento.
Muito importante isso, daí em especial quando a gente traz, né, para a vida profissional e empreendedora, quantas vezes a gente não entra nessa linha, né, de se apaixonar por algo, por um negócio, né? Se pegar a própria confraria, né? Teve uma época que eu era muito apaixonada, assim, tipo, e aí os resultados não estavam bons, mas eu era apaixonada pelo projeto. De bom, das duas, uma. Ou eu trago mais racionalidade, né? E transformo isso efetivamente num negócio, ou eu tenho que encerrar o relacionamento, né? E Uhum. então isso acontece, né? Aconteceu pontualmente e trouxe para a racionalidade anos atrás, né? Com a própria confraria que vocês, né? Tu faz parte e muita gente convive e conhece, mas também eu já acompanhei pessoas que eram assim, eram apaixonadas, o negócio estava afundando, não estava dando certo, os resultados Uhum. financeiros e o estresse causado, e os problemas, lembrei agora de um caso, os problemas potenciais daquele negócio estavam ali, latentes, mas a pessoa não estava cega de amor, né? Então, às vezes é importante também a gente trazer o viés da paixão, e é muito bom quando a gente está apaixonado por uma pessoa, né? Mas também pelo que faz, mas a gente tem que cuidar até que ponto, exatamente, é na mesma questão de eu estou apaixonada e vivendo um relacionamento com alguém que é tóxico, que não me valoriza, que não me traz luz, né? Que ao contrário me Uhum. leva para o fundo, e o mesmo raciocínio a gente pode ter, inclusive com projetos que a gente se envolve, né? Que a gente vai naquela paixão e não enxerga que os resultados não estão condizentes com o que se Sim. gostaria, ou pode até ser um hobby, mas não necessariamente um negócio, enfim. Então, essa questão do raciocínio sobre paixão, ela é muito adequado para essas dois vieses que tu trouxeste de ilumina ou traz ou reflete, né? Uma sombra. Uhum. É, porque tem muitos projetos, né? Eu me vi uma época que a minha empresa não estava numa situação financeira próspera, e eu comecei assim, gente, eu vou vender carro, eu vou vender isso, e aí opa, peraí, eu tô querendo manter duas lojas ativas pelo meu ego, pelo fato de dizer que eu tenho duas lojas, ou eu tenho que parar e tenho que, não, uma loja já não tá dando certo. Ela já está num lugar que o lugar não está próspero. Eu eu tô apaixonada pelo negócio, mas não é por ali. Então, às Uhum. vezes é assim, aí vem o autoconhecimento. Por que que eu tô no negócio? E muitas vezes é também, né, Iva? Sozinho a gente não vai muito longe. Quem pode me ajudar a enxergar que eu tô mais apaixonada do que racional também, Né? E né? aí é Uma importante mentora, um consultor. terapeutas, mentores, consultores, psicólogos, enfim, psicanalistas, porque é a mesma coisa que eu tô falando agora, um casamento, né? Por que que eu me Aham. mantenho no casamento se a paixão não está mais, ou se essa paixão não está me trazendo coisas positivas, né? Então, é um paralelo muito importante e válido, né? Da gente, e é isso, trazer a lucidez, que a gente está tão envolvido na paixão, que, assim, que a gente não está enxergando, né? Que os resultados não estão positivos. Em qualquer, seja no relacionamento, seja num negócio, né? A paixão, ela move a tua vida, né? A libido, ela tá muito, é muito parecida com a paixão, porque a libido também é a tua energia vital pulsando, é o que te move, te instiga, dá vontade de viver. Uma libido alta é uma libido criativa, não só relacionado à vida sexual ativa, não. A libido ativa é tu tem essa criatividade de ter a melhor solução para um desafio, ou então de ser mais sedutora, de ser mais. De ser assim, de entender mais o que para ti naquele momento vai te proporcionar mais felicidade, mais alegria também, né? Porque a libido ela é uma força criativa. E ela também, eu anotei aqui, a libido vai além do corpo. A gente pensa assim, libido também é ali, tu vai ter uma explosão de prazer, um orgasmo. Não, não é só sobre isso. É sobre também tu ter uma explosão mental, de alegria, emocional.
de Mudar entender, muitas vezes a assim, vibração, né? é, sabe? Então, Hum. assim, essa energia, quando ela tá ativa, tu tem vontade de dançar, de viver, de experimentar. Então, a paixão e a libido, elas são muito similares, uma ela ajuda a outra a ir nesse encontro de tu ter mais alegria, de viver, mais vitalidade, né? Quando tu tá com uma libido mais baixa, tá tudo meio cinza, assim, tá meio morno, sem sentido, sabe? Então, cultivar a paixão e a libido é amor próprio, sabe? Eu gosto, assim, que a gente. É interessante a gente estar com frequência, não sempre, tá? Porque eu acho que a gente não consegue estar sempre apaixonada, mas com uma frequência tu colocar a paixão na tua vida. Que seja por um novo esporte, que seja por um novo curso que vai agregar na tua carreira, que seja por te apaixonar de novo pelo teu marido, ou te apaixonar por uma pessoa nova, sabe? Porque as pessoas, se apaixonar por pessoas, né? As pessoas estão sempre mudando, evoluindo, sendo diferentes do que elas são. Então, também tu pode te apaixonar pela pessoa que tu está há 30 anos do lado, sabe? Ela pode vir a te mostrar algo que ela nunca tenha te mostrado positivo, sabe? Então eu gosto da gente com frequência trazer a paixão e que consequentemente uma paixão, você tendo essa paixão de viver, a tua libido ela não tem como ficar baixa, sabe? Eu ia te Então, perguntar justamente isso, Dai. Se a pessoa se sentir, né? Porque assim, como a gente tem falado aqui, né, em especial, né, nessa nossa fala curta, né, sobre paixão e libido, não necessariamente linkada à questão sexual, né? E sim outras formas, inclusive, né, da gente trazer essa energia vital, né, para a vida. Se a pessoa tivesse, seja ela casada ou solteira, né, mas mantendo uma vida sexual ativa ou não, né, por opção, enfim, o que que ela pode fazer para trazer? Tu trouxe aqui alguns exemplos, prática de um esporte, de repente um novo projeto e tal. O que que a gente pode fazer, independente se está com uma vida sexual ativa ou não, para aumentar a nossa libido e um jeito mais apaixonado de ver as coisas? tá. Bom, eu trago sempre três técnicas, né, para a gente elevar a nossa libido. Primeira delas é meditação. É esse, tu ter um tempinho assim que tu pare, ou que tu faça uma oração, mas quando tu fizer essa oração, tu entra em contato, é uma meditação na verdade mesmo, né? Entra em contato com a tua respiração, com o teu estado de presença, que tu sinta cada partezinha do teu corpo. E nisso tu pode fazer uma oração junto, né? Então, um espaço de meditar, né? Um momento no teu dia que tu pare um pouquinho e que tu observe a tua respiração, o teu som, o teu movimento corporal, né? Pode fazer uma oração, como eu falei junto. Segunda técnica, exercício físico. Um corpo sedentário, um corpo parado, ele não tem movimento, né? E a libido, ou o libido, né? Precisa de movimento. A paixão precisa de movimento. Se a gente fica muito fazendo as mesmas coisas, ou então, assim, mergulhado numa rede social, num celular, ou mergulhado só em série dos streamings da vida, né? A gente está ali, deitadinho no sofá, deitado na cama, sentado, a gente não está em movimento. Então, assim, dançar, praticar exercício físico, aeróbico, não é só musculação, tá? É movimento. Algo que você tem afinidade. E o terceiro é, sim, se tocar. Tocar as regiões íntimas do teu corpo. Se amar. Te conectar com um prazer, sendo com alguém, né? Uma outra pessoa te conduzindo, sendo teu parceiro no prazer, ou sozinha, com os seus brinquedinhos, ou simplesmente com o seu próprio corpo, te proporcionar prazer, gostar do seu corpo, entrar em contato, né? Fazer um carinho, ter um momento de autotoque.
Então, são 3 técnicas que, assim, aumentam a tua libido e também podem te trazer paixão. E paixão, eu acho que é a libido, quando a gente fala de libido e de prazer íntimo, a gente fala de primeiro e segundo chakra. A paixão está muito conectada com a criatividade, com a curiosidade. Então, quando a gente tem esses primeiro e segundo chakra ativos, né, esses nossos vórtices de energia ativos, a gente se torna mais apaixonado porque aquilo está em movimento. Então, tu pode te apaixonar simplesmente só pela natureza, sabe? Nossa, toda hora eu tô na natureza, eu quero tomar um chimarrão com eu sou apaixonado pela natureza, eu sou apaixonado por viver, né? Então, agora eu já desenvolvi um novo projeto, as paixões surgem. Uhum. Perfeito, que bom. Dai, de novo, né? Eu sou suspeita porque nas nossas conversas aqui da live do meio-dia, quando eu vejo e olho pro relógio, tá quase na hora de encerrar. A gente, como eu falei antes, a gente vai nesse assunto que é o tema da live, a gente vai se aprofundar, vai ter outro momento na confraria nos próximos dias com a Dai, a gente vai bater um martelo. E a Kundalini também, né? A gente vai ter uma turma especial só para nós, né? A gente vai avisar. Mas antes da gente caminhar para o encerramento, Dai, eu queria te fazer 2 perguntas, né? Que a gente tem como padrão aqui, a gente até traz outras, né? Aqui nos finalmente, mas da gente te trazer também essas 2 para ti. Uma delas que eu sempre pergunto aqui é se tu pudesse escolher, né, um mentor ou uma mentora, seja vivo, uma pessoa que já, né, passou dessa para melhor, literalmente, mas alguém que tenha um conhecimento, uma experiência que tu gostaria de desenvolver nesse atual momento da tua vida, quem tu escolheria? Eu escolheria hoje o Dr. Joe Dispenza. Ele Por é quê? um, ele é um neurocientista e super espiritualista também. Eu, inclusive, agora estou lendo um livro dele que se chama Sobrenatural, Como Viver uma Vida Sobrenatural, né? Como Ser Sobrenatural. Agora não recordo direitinho, mas posso anotar ali depois para vocês. Como se tornar sobrenatural. Ter uma vida espetacular, assim, né? Então, ele traz muito sobre tu entender a energia do teu corpo, realizar os teus sonhos, estar em contato com Deus, com a tua espiritualidade e ser muito bem sucedido no que tu faz, trazer o amor para tua vida, trazer o amor de uma forma mais rica, assim, o perdão. Então, ele seria o meu mentor, com certeza. Eu estou namorando os retiros dele. Em breve estarei em algum deles, assim. E mentor, né, é um sonho, assim. Se um dia ele pudesse ser meu mentor, meu Deus. Muito bem, tem a ver com o teu momento e com as tuas escolhas, Dai, perfeito. E a outra pergunta também que a gente faz é com relação a deixar uma mensagem para outra mulher numa cápsula do tempo, né? Muito numa linha do nosso livro do Olá Corajosa, que tem as cartas, mas aqui é um recadinho, né, teu para outra mulher empreendedora ou para uma outra mulher que precisa desenvolver os aspectos que tu traz de autoestima, de sensualidade, de autocuidado. O que tu escreveria, né, como um recado, como um bilhete para essa cápsula do tempo, deixar na cápsula do tempo? Então, eu escrevi algumas coisas aqui, né? Se você está lendo isso, no futuro, lembre-se, você é feita de energia pura, de fogo que pulsa entre o teu ventre e o teu coração, de desejo que não se explica, o desejo ele se vive. A libido não é apenas sobre sexo, ela é sobre a vida. É o brilho nos teus olhos, a coragem de se mover mesmo com medo, né? Muitas vezes a gente morre de medo, mas é sobre ter coragem de se mover. É a dança da tua alma quando você se escolhe. A paixão é teu combustível, cultive-a na arte, na pele, nas palavras, no silêncio. Permita-se sentir. E permita-se também queimar, deixar embora o que não serve mais. E permita-se renascer.
quantas vezes for preciso. Quando a gente tem essa energia, essa paixão, né, tudo se transforma. O toque, o nosso olhar, a presença, o prazer. E lembrar que você é potência criadora. Você é prazer e você é energia viva. Com Ah, amor, que Dai. linda! Que amor! Ah, todo encontro aqui sempre tem alguns insights interessantes. Esse teu também, essa cartinha, esse bilhete, guarda, depois eu quero te cutucar para fazer uma coisa com ele. Tá bem? Mas é Tá. isso, uma linda mensagem, né? Que bom se a gente pudesse reverberar esse tipo de ensinamento e de reflexão mesmo, né? Meu amor, chegamos Uhum. ao fim aqui do nosso encontro, da nossa live. Mais uma vez, muito obrigada, né, por estar aqui com a gente. Obrigada por quem nos acompanhou aqui ao vivo. Obrigada, gente. Obrigada por quem Andressa, beijo, depois Átila, vê lá, né, no nosso canal do YouTube, que as Cris. lives estão indo para lá também. Cris, um beijo grande, um ótimo restante de semana aí para todos, uma ótima metade, né, dessa quarta-feira. E mais uma vez, Dai. Obrigada por ter compartilhado aqui com a gente, tá? Beijo. Adorei também. Beijo. Beijo.